Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Boas-vindas a todos vocês, a todos os nossos polos. Boa noite, tutores, coordenadores. Boa noite, professora Tayane. Boa noite, professora Ruth. Boa noite a todos os alunos, tutores e coordenadores que nos assistem nesse momento. Hoje, na nossa segunda aula do nosso curso de português instrumental, nós vamos estudar as novas mudanças que ocorreram na nossa ortografia e vamos revisar um pouco sobre as regras de acentuação, não é isso, professora Ruth? Sim, e vocês observem que no livro de vocês, que está disponibilizado no ambiente virtual, o assunto está na página 92 e 93, nós já temos atividades sobre isso. Isso, tem lá, então é bom vocês depois exercitarem. Pedimos que, se por um acaso nós estivermos correndo na nossa fala, peçam para nós irmos um pouquinho mais devagar. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Eu aproveito a oportunidade para falar para cada um de vocês, os nossos alunos, que na atividade passada, vocês tiveram um texto para interpretar e identificar as 7 dimensões, né, da comunicação. Não era apenas para identificar, vocês poderiam também comentar cada uma dessas dimensões, tá certo? Puxar um assunto aí com o tutor à distância, no AVA, sobre isso. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Novo acordo ortográfico e regras de acentuação. Bem, nós temos este novo acordo que já foi, ele é de 2009, porém, era para ter entrado em vigor em janeiro deste ano, dia 1º de janeiro de 2013. Porém, em dezembro do ano passado, teve um novo decreto que prorrogou esse prazo até 2016, 1º de janeiro de 2016. Professora Tayane, qual foi o objetivo desse acordo ortográfico? O objetivo do acordo ortográfico é unificar a ortografia da língua portuguesa. Uhum. E aí, professora Tayane, poderia ler para nós aí essa charge? Vamos lá. Vixe, Maria, agora vai ficar difícil para nós se adaptar a essa nova ortografia. Deixa de ser besta, Arlindo, nós é analfabeto. Nós trouxemos essa charge aí para mostrar que esse novo acordo, ele não alterou na pronúncia das palavras. Ele teve 3 campos grandes que nós veremos aqui, porém não na pronúncia. Lembrem-se, na aula passada nós comentamos que a fala é individual, não é, professora Ruth? Isso. Então, a gente não vai mexer essa mudança, o objetivo dela não é mexer no jeito de falar de cada pessoa, de cada região. É apenas uma mudança na ortografia, na forma da escrita. E antes de começar a aula, nós estávamos conversando aqui com um dos meninos aqui do estúdio, que ele justamente perguntou sobre essas mudanças desse jeito de falar. E nós falamos assim que essa mudança, quem provoca também esse tipo de mudança na fala, professora Tayane, na escrita, é o nosso jeito do dia a dia. Se nós esperarmos só mudanças pela gramática, pelos gramáticos, isso não acontece. A língua é viva, ela vai se transformando e provoca também reflexão para que haja novas mudanças. Vamos ver aqui a linha do tempo das mudanças na ortografia. Por exemplo, se vocês encontrarem aí nas bibliotecas de vocês, pode ser que em algumas vocês vão encontrar a palavra secas com acento, vidas secas. Na reforma, isso aqui é uma versão de 1938. Em 1971, houve a supressão do acento da palavra ele, secas, pelo e várias palavras que perderam o acento dele, que perderam o acento com essa reforma ortográfica de 1971.
É tanto que é comum vocês encontrarem pessoas que foram alfabetizadas nessa época que ainda permanecem com essa escrita, mas que que perdeu em 71. Nessas mudanças da ortografia, em 1911, nós tivemos com Portugal a primeira mudança sugerida para essa reforma. Porém, ela aconteceu em Portugal, não incluiu o Brasil. Gonçalves Viana, e meu parente aí, professora Tayane. Aham. Depois, em 1990, dentre as outras várias reformas que aconteceram, nós tivemos em 1990 a origem desse acordo que chegou até nós hoje, que sugeriu essa nova ortografia, uma ortografia mais simplificada entre os falantes de língua portuguesa, com esse objetivo de unificar essa escrita. Não a pronúncia, a escrita. E que países seriam esses? Então, Nós temos aqui, temos né? alguns países de língua portuguesa. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Moçambique. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Bem, em 2008, então, tivemos a promulgação desse decreto, que esse decreto é o 6583, de 29 de setembro de 2008. Em 2012, como eu já disse a vocês, foi publicado o decreto 7875, que prorrogou a implementação do novo acordo para janeiro de 2016, que era para ter entrado em vigor em 1º de janeiro de 2013. Quais foram as razões para essa mudança, professora Tayane? A existência de duas ortografias oficiais, a lusitana e a brasileira, tem sido prejudicial para o prestígio da língua portuguesa no mundo. Deveríamos, então, pensar em uma única língua. Para isso, teríamos que ter uma única forma de escrita. Por isso o objetivo, né, de fazer com que essa escrita fosse unificada para todos os países que falam essa língua, a língua portuguesa. Questões políticas também para dar um maior prestígio para a língua. Certo, professora Tayane? Bem, a língua portuguesa, entre as línguas mais faladas no mundo, nós temos, logicamente, o mandarim, o inglês, o índio, o espanhol, o francês, o árabe. A língua portuguesa é a 7ª mais falada no mundo. Cerca de 285 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa. Lembrando para vocês, então, mais uma vez, que essa mudança é na escrita e não na pronúncia, na fala. Leia para nós, professora Tayane. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, A gente fica... Onde, professora Tayane? Ai, agora é no WhatsApp. Aí nós fica no Facebook, não, no WhatsApp. A gente fica no Zap, né? No Zap, certo. Bem, novamente, aqui tem uma charge sobre a mudança da língua. Professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiras paradinhas do new português. A professora que não entendeu nada. Nada. Uma baita interrogação. Mas nós também queremos saber, professora Tayane, como em Rondônia as pessoas estão acolhendo ou o que elas pensam a respeito do novo acordo ortográfico. Então nós chamamos agora a enquete que foi feita aqui pelos nossos companheiros de atividade. Olá! No mundo inteiro, 8 países possuem a língua portuguesa como língua oficial. Você sabe quais são eles? E o novo acordo ortográfico? Já está por dentro do que mudou? Hoje você acompanha a resposta de várias pessoas sobre estas e outras perguntas. Vamos lá? O senhor já ouviu falar sobre o novo acordo ortográfico? Já vi. Sim. Sim, já ouvi falar. Sim, já tiraram os acentos, algumas palavras ficou, outras não. Sim, ouvi falar sim. Sim, já ouvi, sim. Está em vigor desde janeiro do ano passado. E você sabe o nome de algum país fora o Brasil que também deverá seguir o novo acordo? Bom, Portugal, né? Angola e Moçambique, assim, que eu me lembre bem, assim. Não. Sim, Angola e Moçambique, eu acho.
Olha, eu não tenho certeza, porque eu ouvi, mas eu não prestei muita atenção no momento. Talvez Portugal, de acordo com... por causa em virtude das transações comerciais, é o que eu ouvi falar, né? A língua portuguesa é falada, além de Portugal, Brasil, por São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Angola, se não me engano, Timor-Leste e Goa. E você lembra alguma palavra ou alguma regra que mudou com esse novo acordo? O que eu lembro, assim, claramente é do hífen, né? Algumas palavras que usavam o hífen, agora tá tudo junto, né? Contraproducente, por exemplo, que era separado, agora é junto. Se eu não me engano, a questão de tongo aberto, né, no final de algumas palavras, como a palavra ideia, né, o acento caiu, né? Esse que eu me recordo no momento, assim. Deixa eu ver. Não lembro. Sim, com relação a respeito dos ditongos abertos, né, que caíram também. Sim, por exemplo, o trema perdeu, nesses países, né, perdeu a utilização. Então, o U, que era falado, era pronunciado, né, com o trema, ele continua, porém o trema perdeu. Por exemplo, a palavra tranquilo era com trema e hoje não se escreve mais com o trema. Na verdade, qual a contribuição dessa nova regra para o Brasil? O que a senhora acha? Eu vou falar a verdade. Eu acho que foi só para confundir a cabeça das pessoas que que estudaram antes desses que estão estudando agora. Mas eu acho que a proposta deles é interessante porque visa promover uma igualdade, né? Todos os países que falam português vão ter a mesma regra, vão ter as mesmas condições. Eu acho que é uma forma de facilitar. É claro que a mudança gera um pouco de resistência no começo, mas eu acho que quando já estiver bem implantada, acho que vai ficar melhor para todo mundo. Talvez mais pela questão da escrita, né? Porque na escrita que a regra gramatical vem mesmo, né, a contribuir. Eu acho desnecessário, sim. Por a língua ser o maior patrimônio de um povo, você pode alguém mudar, simplesmente por mero capricho, né? Ou por facilitar as relações comerciais de um povo. Vocês viram que tem os prós e os contra essa mudança. Porém, realmente, aquilo que foi dito, a língua, ela muda, mesmo que ninguém de nós, ou dos nossos avós, ou dos nossos pais, continuam falando vassuncê, vós-me-cê. Né, professora Tayane? Isso mesmo. Ou ninguém, vocês viram na aula passada que o nosso jeito de falar muda. E se o nosso jeito de falar muda, a nossa escrita também muda. Então, algumas mudanças são forçadas e algumas são faladas pelo povo e vai mudando. Isso mesmo, eu aproveito a oportunidade para falar da Tânia, lá de Buritis, né, que ela acabou comentando aqui conosco, né, que o regionalismo, ele também é muito forte. Isso. E para que a gente force essa mudança na fala, é meio complicado, né? Uhum. Ela disse que veio para cá do Mato Grosso há 10 anos. Aí ela já se adaptou ao jeito de falar, mas ela estranhou no começo, né? Isso. Então, essas transformações, elas vão acontecendo e a gente vai ver aqui devagarinho, aos poucos, vamos tentar observar que mudanças foram essas, tá certo, professora Ruth? Certo, nós tivemos 4 campos de alteração. Lembrando que as nossas transformações em relação à regra na língua portuguesa brasileira, elas não chegaram nem a 0,5%. Para Portugal, ultrapassou 1%. Se vocês olharem, por curiosidade, alguns blogs de falantes da língua portuguesa no mundo, vocês vão observar que há resistência, que há questionamentos em relação a isso. A primeira mudança foi no alfabeto, que nós vamos ver daqui a pouco, no trema, na acentuação, que é onde pegou mais, e o hífen principalmente. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Vamos ver, então, o que mudou no campo do alfabeto. Uhum. Nós temos, então, antigamente nós tínhamos o alfabeto com 23 letras, agora nós temos 26. O K, o W e o Y foram só, a gente só assumiu essas letras que nós já conhecíamos, que nós já empregávamos. E voltaram, porque no português, no início do século XX, já se utilizava K, W e Y. Então, sumiu do mapa e agora voltou. Ou o outro campo, o trema. O trema caiu. Foi abolido de todas as palavras
que da língua portuguesa, com uma exceção. Qual é a exceção, professora Tayane? Nós temos aqui a exceção quando esses nomes, esse trema aparecer em nomes próprios, estrangeiros e em suas derivações. Sim, Miller, Butler, são os nomes mais alemães, de origem alemã, que utiliza. Que drama, professora Tayane, eu não existo mais, o trema. E eu fui abolido da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial. Certo. Sem hífen agora. O hífen caiu no manda-chuva e se tornou um antissocial. A gente vai já estudar sobre isso. O trema, bom, vejamos as novas regras. O trema não será mais usado. Exemplo, linguiça perde o trema e fica linguiça. Professora Tayane? Vamos observar aqui. Nossa, que coisa, tô besta. Por que, professora Tayane? Sabia que linguiça tinha trema? Gente, a maioria, vários textos que a gente pega, as pessoas não utilizavam nem mais o trema, certo? Professora Tayane, campo 3, acentuação. Bem, caiu o acento circunflexo em vogais gêmeas. Por que a gente diz vogais gêmeas? Que a gente sabe que fica mais fácil de gravar, que quando é gêmeo é igual, ou pelo menos se forem gêmeos univitelinos, são iguais. Então, onde é que caiu, de quais palavras que caiu esse acento? Nós tínhamos o verbo ver, nós tínhamos vem com acento, certo, professora Tayane? Aqui nós tínhamos acento e agora não tem mais. Deem, não é mais acentuada, leem. Então, olha aqui, vogais gêmeas. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Sempre que vocês virem vogais que foram dobradas, duplicadas, esquece. Não precisa mais colocar o acento. Por exemplo, aqui, magou, vogais dobradas, não tem mais. Enjoo, vou, perdoo, abençoo. Então, vogais dobradas não são mais acentuadas. Singular permanece acento, ok, pessoal? Não caiu o acento aqui não, só nas vogais dobradas. Reforma ortográfica. Isso complica até a vida dos escritores, né? Vamos ver, dar uma olhadinha nessa charge. Como um voo em suas lembranças, ele colocou acento, pensou, né, professora? Ele apagou. Ele apagou a palavra voo. Como um voo em suas lembranças sem acento. Ele repensou de novo para não cometer erro, navegando em suas lembranças. Agora, se ele tinha certeza como escreve essa palavra. Na dúvida, usamos sinonímia. Isso é um recurso, é o nome chique, sinonímia. Bem, continuam acentuadas. As palavras, quando só tem uma vogal, continuam acentuadas. Não tem mesmo acento no singular, e nem vem. Quando é monossílabo, aqui no caso aqui não tem. Mas aqui no plural continua, não caiu o acento, viu, pessoal? Só com vogal dobrada. E tem uma dica aqui que que a gente sempre gosta de repetir, que às vezes o pessoal confunde o singular com o plural. Quando é que é singular e quando é que é plural? Nesses verbos aqui, às vezes há muita confusão. A dica que a gente tem é a seguinte: singular, professora Tayane, quando é singular, por exemplo, quando é singular, o que acontece o que acontece no singular? No singular, eu tô sozinha, certo, professora Tayane? Então, se eu estou sozinha, só um risquinho. Quando é plural, o que acontece quando um plural? Plural não é mais de um. Então, no plural, eu estou juntinha com alguém. Então, singular sozinho, plural juntinho com alguém. Então, sempre é assim. Aqui sempre singular e aqui sempre plural. Fica a dica aí para todo mundo. No plural. Plural, tô juntinho. Tá então, juntinho. Eles têm, eles vêm, eles contêm, eles retêm, ok? Certo, professora Tayane. Alguma pergunta de algum polo? Pessoal, participe, pode perguntar. Eles estão participando, sim. A gente tem umas observações interessantes, né, então, pode aqui falar. no texto. É que a Edileuza, lá do Polo de Colorado, né, ela fala que as mudanças acontecem sempre, ao mesmo tempo, né? Isso. É uma constante. O que a gente tem que fazer é mudar a nossa percepção com relação a isso.
para que a gente possa aprender mais sobre linguagem. E como aquele rapaz disse, as mudanças sempre causam resistência. No início, né? No Depois início. a gente vai se acostuma. Uhum. E em que material os alunos poderiam encontrar esse assunto que nós acabamos de comentar? Nós disponibilizamos para vocês aí no AVA uns arquivos, né, uns textos complementares que estão falando sobre isso também, sobre as mudanças. Tem o manual de redação da República, que também comenta sobre essas transformações, tá certo, gente? Tem guias. Se vocês pesquisarem, enquanto vocês pesquisarem no Google Acadêmico, no Scholar, Google Scholar, ao invés de ser no Google geral, vocês, uma dica de site que vai direcionar vocês direto é o Google, Scholar Google. Certo, professora Tayane? Okay. Aí vocês vão direto em sites relativos a assuntos acadêmicos que pode ajudar mais a buscar também. Vocês podem aprofundar essa pesquisa, porque a nossa aula aqui é rápida, então pode pesquisar mais. Caiu o acento do ditongo ei e oi. Ei, oi, caiu o acento. Segundo a nova regra ortográfica, plateia não tem mais acento. Agora todos ficam em pé, eis a questão da dúvida do dinossauro. E aqui nós temos uma chamada de atenção, voltando para uma palavra parônima, um nome técnico aqui, que às vezes dá problema, porque a pronúncia é o mesmo som, porém a escrita é correta, acento ao acento, né, professora? Uma dica aí. O dinossaurozinho se confundiu, né? Porque não tem mais plateia acento. Não tem mais acento. Plateia não tem mais acento, ele brincou com essa palavra parônima aqui. E aí uma homônima homófona, que esse seria o acento de acento, ele fez um jogo, certo? Bem, qual é a dica, professora Tayane, para a gente não errar e a gente saber onde é que tem acento e onde é que não tem mais acento? A primeira dica é separar a palavra em sílabas. Quando você fizer essa separação, aí você vai ter que verificar qual foi a sílaba mais forte, se foi a última, a penúltima ou a antepenúltima. Às vezes confunde um pouco, mas a professora Ruth tem uma dica bem legal para que vocês possam não se confundir mais. Tá, a dica é a seguinte. Nós sempre lembrar oxítona, paroxítona, proparoxítona, às vezes fica mais complicado. Com o curso de finanças, né, professora Tayane? Unidade, dezena e centena, fica mais fácil. Vai dar certinho? Então, vai dar certinho. O que eu faço? Eu divido as palavras em sílabas, como a professora Tayane disse. Eu associo a oxítona à unidade, a paroxítona à dezena, a proparoxítona à centena. Por que só aqui não vou colocar milhar? Porque só são acentuadas palavras na língua portuguesa até a centena ou até a proparoxítona. Não existe palavra na língua portuguesa que ultrapasse aqui o acento, ok? Bem, então eu divido unidade, dezena, centena. Gente, só caiu o acento, somente só. Tem uma música assim, né? Quase que eu cantei. Só caiu o acento aqui na dezena. Quando esse ditongo e oi caírem justamente na dezena, perde o acento. De olho fechado, vocês podem ter certeza que não tem mais acento, certo? Mas ele tem que ficar aqui na dezena. Olha, alcateia, não tem mais acento. Apoia, não tem mais acento. Europeia, não tem mais acento. Ideia, plateia. Um pega, que eu vi que a gente encontra por aí. Por exemplo, olha só a palavra aqui. A palavra herói. Será que perdeu acento? Será que perdeu ou não? Onde é que fica na divisão de sílaba, professora Tayane? Ficou na unidade. Então, continua acentuada. Mas olha só aqui que interessante. E a palavra heróico. E aí, professora Tayane? O oi caiu justamente na dezena. Então, não tem mais acento. Não tem mais acento.
Unidade, dezena, centena. Se ficou na dezena, de olho fechado, vocês podem apagar o acento, que não tem mais. Ruth, eu aproveito e faço a pergunta do Henrique, lá de Jaru. Oi, pessoal! E no concurso, como é que a gente tem que fazer? Emprega a ortografia nova ou a antiga? Bem, como as duas ortografias ainda estão em validade, a pergunta ela tem que ser direcionada. A instrução ou o cabeçalho lá da questão tem que direcionar você se eles estão querendo de acordo com o novo acordo ortográfico. Se não, cabe recurso. Ok? Ok. A aluna Paula daqui do Zona Norte, mesmo aqui de Porto Velho, ela observou que as diferenças na língua elas são mais semânticas que ortográficas. E que a gente, né, e para que houvesse essa padronização, houve então a proposta do novo acordo ortográfico. São mais semânticas do que ortográficas? Isso. Quando a gente fala do semântica, a gente se refere também à questão de sentido. Então, às vezes, a gente pode até dar uma observada em relação a isso, tá? Bem, mas depois a gente vai retomar com o exercício essas mudanças. Professora Tayane, e aqui? Rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia. E ele no pensamento? E o outro, mocré, então é todo final de semana, hein? Ok, tem as charges brincando. Continuam acentuadas. Não perdeu o acento. Ok. As proparoxítonas, não houve nenhuma alteração aqui. Então, todas proparoxítonas continuam acentuadas. As oxítonas, todas continuam acentuadas com a regra. Nenhuma perdeu o acento. Certo, professora Tayane? As oxítonas terminadas em A, as oxítonas terminadas em E, as oxítonas terminadas em O. Aí eu aproveito e pergunto, por que tem gente que acentua Jaru? Na regra, a oxítona com U não é acentuada, ou é porque é por causa de vacilo mesmo, a mão escorregou, estava cansada e quando chegou em Jaru, acentuou. Pode ser também. Tem acento ou não tem Jaru, hein? Aí o pessoal de Jaru. Nos documentos oficiais mudou a regra, porque às vezes eu vejo o pessoal acentuar a palavra Jaru e pela regra da língua não tem. Em e em continuam acentuadas, o EI na oxítona ou na unidade continua acentuada. As paroxítonas terminadas em R, L, X, N continuam acentuadas. Aí a gente brinca, dá uma dica para não se esquecer. Relaxem, né, professora Tayane? R, L, X, N. Aí, professora, mas você não disse que o EI e o OI na oxítona, na dezena tinha perdido o acento? E como ficam container, destroyer e Meyer? Por que não perdeu? Porque aí tem as exceções dos estrangeirismos, professora Tayane, ok? Mas são essas três que eu achei. Não achei mais nenhuma outra ainda não. De repente a gente acha. Nas palavras paroxítonas, não se usa também, olha, nas paroxítonas, gente, de novo na dezena, caiu o acento do I do U tônico, depois de um ditongo. I e U tônico, ou seja, a gente usa tônico, biotônico, fontoura, a gente usa tônico para ficar mais forte. Então, tônica, sílaba tônica mais forte. Baiuca, de novo, na dezena que perdeu o acento. Porém, com um detalhe, uma dica aqui. São todos os Is e os Us tônicos que perdeu o acento? Não. Qual é a dica para eu saber, professora Tayane? São as três amiguinhas, né? Isso, a dica que a gente brinca, que são as três amiguinhas. Por que as três amiguinhas? Porque é o seguinte, se essa infelizinha aqui, professora Tayane, ficou sozinha e deixou para trás duas amigas, 100% de chance de ter perdido o acento. Ela ficou sozinha, ficou perdeu, sozinha, né? Ficou perdida, perdeu o acento. Agora, se por exemplo, olha aqui, juízes, quantas vogais ficou do lado de cá? Duas. Duas, professora Tayane? Ah, não, desculpa, uma. Então, gente, não perdeu o acento. Só perdeu o acento se tivesse duas. Se duas encrenqueirinhas ficaram do lado de cá e deixaram a outra coitada lá de lado. No caso aqui, foram as duas amigas que se separaram, mas uma continua acentuada.
Ok? Ok. Bem, como era, como fica? Enxague, enxague. Também perdeu o acento, essas formas que a gente chama de formas risotônicas. Também perdeu o acento. Até por questão também, como a menina disse, e aí a colega nossa, até por questão de regionalismo, tem essas interferências. Porque, por exemplo, o pessoal de origem lá do Rio Grande do Sul, lá do Sul, fala enxague. Lá para nós a gente fala como? Nordeste é enxague. E no Centro-Oeste a gente fala enxague. Eu vou, enxago essa roupa aí para mim. Lá no Sul, quando eu morei lá, enxague a louça, tá? Então, essas formas aqui risotônicas também não são mais acentuadas. São palavras mais eruditas, não são mais acentuadas. Aqui nós temos também o acento diferencial, que era usado para diferenciar palavras iguais, mas com sons distintos, também perdeu o acento. Para tinha acento, pelo, polo e pera. Não são mais acentuadas. Essas palavras perderam o acento diferencial. Certo, professora Tayane? O contexto é que vai determinar se você vai estar empregando um verbo, uma preposição ou um pronome. Isso. Quando a professora Tayane fala que é o contexto que vai diferenciar, isso aqui para nós, por exemplo, fica mais complicado com o contexto. Por isso não perdeu. Porque olha aqui, por exemplo, o pode e o pode, um se refere a presente, um se refere a passado. Mas, por exemplo, se eu falo assim, se eu escrevo assim, por exemplo, se eu escrevo... Ela pode sair, né? Ela não pode sair. Se for na pronúncia, na fala, nós percebemos a diferença. Agora, se for na escrita, eu não sei se é passado ou se é presente. Eu não sei se ela não pôde sair ou se ela não pode sair. Então, aí continua acentuado. Ela não pôde sair ontem, mas hoje ela pode. Vou pôr um exemplo aqui. Feito por mim, também continua com acento. Certo, professora Tayane. Forma em forma, agora, tanto faz. Não me perguntem por quê, porque isso aí foi uma regra que eles fizeram e não explicaram pra gente por que forma em forma não é a mesma coisa. Porque a forma da forma é redonda, a forma do bolo é redonda, quadrada, sei lá. Ok? Professora Tayane, quais foram os sinais que nós herdamos do novo acordo? Nós só não perdemos, não. Nós também herdamos, não foi só Portugal que perdeu, não. Vocês vão achar curioso, mas nós herdamos o sinal aberto, o agudo, né? O sinal aberto, o sinal agudo, em algumas palavras, proparoxítonas, no caso, isso, né? Acadêmico, para nós empregamos o acento circunflexo, a gente vai poder também empregar o acento agudo. Pode ser escrito assim, tanto acadêmico como acadêmico. Cômodo ou cômodo, econômico, econômico, gênero, gênero. Para privilegiar o jeito de falar deles também, a né? nossa pronúncia não mudou, porque a gente pega os textos dos nossos alunos aí com acento agudo já, desde que antes da reforma, certo? Então, nós temos essas duas não estão mais incorretas, essas duas formas de acentuação. Atenção! E aqui também nós tivemos os substantivos, os gentílicos, como fica, por exemplo, os gentílicos, quem nasce no Acre? Acriano, viu? O pessoal de Tarauacá, Rio Branco, acho que tem Cruzeiro também. Vamos ver o pessoal lá do nosso polo, lá, boa noite para eles também. Então, agora não é acreano, é acriano, camoniano, açoriano, rosiano, tudo agora se a palavra... A não ser se a palavra terminar em etônico. Guiné é tônico. Então, continua guineense. Mas se não for tônico, o E no final, aí vai ser tudo I. Freudiano, camiliano, rosiano, etc, etc, etc. Professora Tayane, no quarto campo, o emprego do hífen. No emprego do hífen, agora a gente vai observar quais foram as transformações que aconteceram. Já surgiram algumas perguntas aqui sobre isso, né? Que mudanças aconteceram no campo do hífen? Gente, no campo do hífen, a gente chama atenção para o seguinte, e eu sempre repito isso. De 10 dicionários que eu
fiz uma análise desses dicionários menores que utilizam em escola, que está escrito de acordo com o novo acordo ortográfico, vocês podem observar, se vocês pegarem as palavras com hífen, que eles não são homogêneos na escrita dessas palavras. Então, essas regras do hífen nós não ainda encontramos assim um consenso geral em algumas palavras que geram problemas. Mas nessas aqui, normalmente são palavras que não geram. Porque, por exemplo, se a consoante for dobrada, se for a mesma consoante, hiper é um radical que termina, um prefixo que termina com R. Requintado começa com R. Então, aqui, os opostos... Não, os iguais se repelem. Os iguais se repelem. Então, iguais repelidos pelo hífen. Se for iguais, se repelem. Porque hiper começa com R e requintado começa com R. Diferente, por exemplo, de antirracista. Certo, professora Tayane? Nesse Era caso, assim, porque o anti termina com I. Então, na nossa língua, nós dobramos porque a gente não fala antirracista, a gente fala antirracista. Então, dobrou o R aqui, que é outro caso. E a gente aqui vai ver em seguida. Ficar unido, certo? Sempre usar hífen, então também o sub com R, que eu brinco que o sub, falo que o sub é racista, sub é mesmo inferior, então, abaixo, então, separado. Sub-raça, sub-região, cir com mais N. Nós não temos junção de M com N na língua portuguesa na mesma sílaba, junção, né? Na mesma sílaba. Então, separado por hífen. E no caso de pan-americano, porque o prefixo pan continua com hífen. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. E esse exemplo dos iguais se repelem, isso acontece também quando acontece com as vogais, né? Isso, nas consoantes e nas vogais. Se terminou com I, o elemento anterior começou com I, então os iguais se repelem. Separados por hífen. Autoobservação, separados por hífen. Contra-atacar, micro-ônibus, semi-internato. O que tem de errado no meu micro-ondas? Tem que colocar o hífen. Micro-ondas. Ondas. Sempre usar o hífen, né, o prefixo, se tiver, gente, se for um H, eu ainda brinco com a professora Tayane, né, que aqui é um murinho que a gente tem que pular, então, principalmente eu que sou baixinha, então preciso de um banquinho para poder saltar o muro. Então, anti-higiênico, se tiver, sempre usar prefixo, se a palavra seguinte começar com H. Isso, aí a gente usa o hífen. Anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, se começou com H, olho fechado para o hífen, que com certeza. Aqui no caso, bem-vindo, não caiu o hífen, bem-vindo, tá, pessoal? Bem-vindo continua com hífen. Aqui tem um erro de crase aqui, mas bem-vindo caiu o hífen. Não caiu o hífen nas palavras de origem tupi, ok? Tupi-guarani. Ó, Guajará-Mirim aqui, certinho, lá na placa de Guajará. Seja bem-vindo a Guajará-Mirim. O hífen tá certinho aqui, Guajará-Mirim também. Aí um abraço pro pessoal de Guajará, o Denise, as meninas. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem hífen quando se refere a substantivo, viu, pessoal? Por exemplo, se eu digo tenha um bom dia, aqui é substantivo. Se vocês forem olhar no vocabulário da língua portuguesa, nos dicionários, vocês vão ver bom dia, quando é substantivo, tem hífen. Se bem que 99,9999% da população não utilize, mas tem. Tem uma boa noite, uma boa tarde. Agora, quando é cumprimento, oi, Tayane, bom dia. Oi, pessoal, boa noite. Aí, isso não tem hífen, ok? Professora Tayane, e online tem hífen, e-mail tem hífen, offline tem hífen, se bem que a gente não utiliza, são expressões estrangeiras que devem ser escritas com hífen e em itálico. Professora Ruth, se os iguais se repelem, então os opostos se atraem. Isso. Então, aonde tiver uma palavra que terminou com uma letra e a palavra seguinte vai começar com uma letra diferente, pode juntar que dá certinho. Que dá certo. Então, isso aí mesmo, a dica é essa. O prefixo vai se aglutinar, vai se unir, ok? Semi-analfabeto sem hífen, anteontem sem hífen, antiaéreo sem hífen, antieducativo, alta aprendizagem, autoescola e semi-aberto com hífen. Certo, professor?
professora Tayane? Isso, o responde. mesmo, se também com vogais, se vogais são diferentes, se diferentes né? se unem, uma vogal com uma consoante também são diferentes, Também. então também se unindo. Anteprojeto, antipedagógico, autopeça, microcomputador, semicírculo, semideus. Isso responde a pergunta da aluna Joicilane lá de Buritis. Autoconhecimento. Isso, Agora é junto, viu? Porque agora a gente tem um conhecimento mais pertinho, então agora é junto. Isso. Tá? A turma do português. Bombinha, adorei as novas regras de português. Você sabia que ultra romântica agora é juntinho? Sei, mas no meu caso não muda nada. Afinal, super racional. E continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, certo? Porque super termina com R e racional começa com R. Antirrábico, aquilo que eu disse a vocês. Quando nós precisamos dobrar as letras por causa da nossa pronúncia. Senão fica infrason, minisaia, neorrealismo, né? Então, antirreligioso. Então, nós dobramos, porque na nossa língua daria um som diferente. S entre vogais tem som de Z, aqui também não funciona na pronúncia. Isso, gente, só acontece quando o R e o S começam na palavra seguinte, a anterior é diferente, Isso. né? Aí você só vogal. dobra, terminar Isso, com uma vogal, e você dobra. Aqui também não tem mais hífen, hiperacidez, são diferentes, tá vendo? Os opostos se unem. Não, os opostos se repelem, os iguais, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Se repelem, isso. Dia a dia não tem mais hífen, ok? Tinha uma distinção entre coisa cotidiana continua, não tem mais. Não se deve usar o hífen em palavras que perderam a noção de composição. Já não tinha hífen, continua do mesmo jeito. Girassol, madressilva, paraquedas, manda-chuva, paraquedista, pontapé, não tem mais hífen. Professora Tayane. Nós temos aqui, professora Ruth, algumas observações, né? A aluna Sara, lá de Ji-Paraná, antissocial, não tem mais hífen, né? Não. E você tem que colocar 2 S's, é isso mesmo? Isso. Bem, vamos ver aqui. Olha, como é que é o nome dela? É a Sara. Sara. Anti termina com I. Social começa com S. A regra da nossa língua, como agora é unido, a regra da nossa língua diz assim. Os opostos que se atraem, nesse caso. Que quando o S está entre vogais, pronuncia essa palavra aí, professora Tayane. Brasil. Quando o S está entre vogais, é regra da nossa língua que o som é Z. Então, se nós não colocássemos um outro S aqui para ficar com som de S, nós teríamos a palavra antissocial. Antissocial. Então, por isso, a dobra. A mudança não foi só na escrita? Só na escrita. Então, a pronúncia deve permanecer a mesma, do mesmo né? jeito. Então... Certo. Professora Tayane, mais alguma pergunta? Teleaula. Como é teleaula? Antes era separado, Eita, né? gente, esse trem aí tá dando Vocês, se vocês digitarem lá no Google, vocês vão ver teleaula, assim, para disfarçar, porque a gente não sabe se uniu ou não uniu, porque nós temos aqui um radical grego, um prefixo grego aqui, né? Um radical, aqui é radical, e aqui nós temos aula. Pela regra da língua, nós teríamos que escrever teleaula. Os opostos, Os né? opostos aqui são diferentes, então deveria ser unido. Mas vocês vão encontrar das duas formas. Procurem no Volpe, vocês não irão achar essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra nova que foi misturada aí e ainda não está registrada oficialmente no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas pela regra que nos foi passado, na lei, no decreto, ela deve ser unida. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Então, vocês terão agora 20 minutos para responder as atividades relacionadas a essas mudanças que nós vimos hoje, tá certo, gente? E vocês, então, respondam as atividades, anotem as dúvidas, que quando retornarmos, nós vamos conversar sobre cada uma dessas dúvidas para que a gente possa adquirir, né, aprender um pouco mais sobre o que nós vimos hoje. E o exercício, professora Tayane, é bom lembrar que é justamente com palavras que sofreram essa alteração.
ou que permanecem acentuadas. Então, observem bem, façam esse exercício e aí registrem as dúvidas e que nós estaremos daqui a pouco de volta, ok? Isso mesmo. Olá, voltamos aí para as nossas tarefas, professora Tayane. Gente, quem fez pergunta, faça de novo, que a professora Tayane deu um erro aqui no chat e perdeu as perguntas, ok? Então, podem fazer aí de novo, as dúvidas. Vamos iniciar com as correções e quando forem surgindo as dúvidas, a gente vai e vai tirando as dúvidas, né, professora? É só lembrando que Alta Floresta não tem hífen. Viu, pessoal de Alta Floresta? Um abraço. Vamos ver aqui. A primeira palavra do nosso exercício, nós seguindo a regra da divisão, certo, professora Tayane? Nós precisamos dividir a palavra. Para ficar mais fácil, nós podemos dividir para saber se tem hífen ou não. Assembleia. Aí, seguindo a dica da unidade e da dezena, nós ficamos na dezena. Então, caiu o acento. Enjoo, vogais gêmeas, vogais dobradas, perdeu o acento. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Jiboia, professora Tayane. Vamos dividir a palavra. Boia. Ficou onde, professora Tayane? O encontro vocálico, né, ficou na dezena. Então, não tem mais acento. Perdeu o acento. Paroxítona não mais acentuada. Ditongo na paroxítona. Linguiça. E aí, caiu. O trema caiu de todas as palavras. Português, né? Isso. Sequência. A mesma coisa, caiu o trema. Tinha um aluno que fez uma pergunta lá de Buriti, se eu não me engano, sobre anti-herói. Não foi assim? Isso. Isso. Anti-herói, lembrando aqui que anti-herói tem acento, porque aqui está na oxítona, e como é H, nós temos o hífen. Então, anti-herói é com hífen. Essa é a regra para o hífen, certo, professora Tayane? Certo. E em se tratando de vem? Vogais iguais, né? Vogais iguais, vogais então, dobradas, perdeu o acento. Polo, professora Tayane. Esse é um dos casos do acento diferencial, né, professora Ruth? Não existe mais o acento em polo. Tá caindo as geleiras lá nos extremos, então caiu acento. o polo também. Pelo, a mesma coisa. Acento diferencial também. Sobrevoo, as vogais iguais, então perdeu também o acento. Isso. E equino. Equino também perdeu o trema. Certo. Mas porque perdeu o trema, a gente agora vai passar a falar equino? Uma pessoa fez essa pergunta. Mas acontece então, olha, como a nossa língua, o processo de mudança é pela fala, pela oralidade que apressa ou que as pessoas vão falando e depois surgem as mudanças, pode ser, isso ninguém está dizendo que não, pode ser que com o tempo, as pessoas comecem a pronunciar equino por causa disso. Mas não sabemos. Nós não vamos falar linguiça porque não tem trema. Voo, sem acento, vogais dobradas. Ideia, vamos fazer a divisão. Ideia. Ficou aqui, professora Tayane, nas dezenas, né? Na casa da dezena. Isso. Então, perdeu o acento. Perdeu o acento. Aqui, as risotônicas, apazigue, não tem mais o acento. Não tem mais o acento. Certo, nas formas risotônicas. Enxague, a mesma coisa. Então, perdeu também o acento. Aqui está escuro, vamos mudar o pincel. Então, enxague.
Perdeu na forma risotônica o acento. Árvore, professora Tayane. Árvore. Vamos separar, professora Vamos. Ruth, só para ver se os meninos identificaram aí. E aí? Unidade, dezena, centena, oxítona, paroxítona, proparoxítona. As proparoxítonas na nossa língua continuam acentuadas. Não houve mudança nas proparoxítonas. Isso. E já, professora Tayane? Já é uma monossílaba, né? Não houve mudança também. Nem nas oxítonas. Então, Permanece com permanece. acento. Herói, professora Tayane. Herói. Vamos dividir a sílaba, professora Vamos. Ruth, para facilitar. Herói. A sílaba tônica ficou na última, né? O Na encontro ficou oxítona na ou na oxítona. unidade. Então, continua acentuado. Continua. E aqui, perdeu o hífen ou não perdeu? Autorretrato. Termina com uma vogal e começa com a consoante. Letras diferentes, junta todo mundo. E aí, é isso aí que causa estranhamento aos nossos olhos, que ficar com 2 R's aqui, parece que é um autorretrato meio forçado. Então, tem algumas palavras que realmente nós vamos demorar os nossos olhos irão demorar a se acostumar, porque causa um estranhamento muito grande. Autoobservação, que era junto. Agora é separado, porque são 2 Os, né? Vogais iguais ficam em sílabas separadas. Isso, autoobservação. Autoescola. Autoescola, vogais diferentes, então fica tudo juntinho. Aí vai o povo gastar dinheiro para mudar As placas, né? As propagandas. Os adesivos lá dos carros. Super-homem. Quando a palavra seguinte inicia com H, nós permanecemos com o hífen. Com o hífen. E a pergunta do anti-herói, né, do aluno Alessandro, lá de Jaru. É Jaru, Alessandro. Te coloquei lá em Buritis. Nem sei se é perto. Ainda não fui lá, né? Ainda, Obrigada, né? viu, Alessandro? Além-mar, professora Tayane. Uma dica, gente. Os prefixos além, aquém, sem, eis a gente quer ver tudo longe, então tudo continua com hífen, aquém, além, sem, eis, vice, pré, pró, tudo continua com hífen, não houve alteração, ok? Então, além mar é um desses, aquém, além, continua com o hífen. Continua do mesmo jeito. Ok. Contra-ataque, era junto. Aí, para não ter mais briga, o que a gente fez? Separa. Vamos acabar com essa briga, certo, professora Tayane? Isso, então, vogais iguais, os iguais se repelem. E mini dicionário, professora Tayane? Mini dicionário fica junto ou separado? Bem, pela regra, nós colocaríamos unidos. Unidos, né? Certo? Mini dicionário. Essa é uma das palavras que vocês, se vocês forem olhar em algum dicionário, vocês vão ver que há diferença. Alguns dicionários colocam ainda com hífen, outros dicionários não colocam com hífen. Professora Tayane, vamos resumir? Vamos. Tem dúvida? Tem uma então, dúvida. vamos lá. Na palavra sequência, professora Ruth, olha, na palavra sequência, a perda foi apenas no hífen. Por que o acento circunflexo não caiu? Ah, tá. É uma pergunta interessante. Olha, presta atenção. Deixe-me passar aqui, vamos passar aqui no próximo que tem um espaço maior. Vamos ver aqui. Sequência. Bem, prestem bem atenção aqui no seguinte. O hífen perdeu, ok? Se eu escrever desse jeito, é uma paroxítona, só perdeu o acento, as paroxítonas com ei, oi, i, o ditongo, i e u. Se eu deixar desse jeito assim, sem o acento, o que vai acontecer? Quando eu falo sequência, eu tenho um substantivo, certo? Quando eu falo, mas eu tenho sequência de verbo, ok. Então, tem uma mistura. Então, aqui nós não mudou, porque a regra só mudou as paroxítonas com ei, com oi, e a tônica i e u. O hiato, né? Com o i e u, certo? Mais alguma pergunta, professora Tayane? Só perdeu o trema, então, viu, pessoal?
Não perdeu o Sequência, acento, não. perdeu apenas o trema. Isso. A aluna Damiana, ela quer saber, quer que repita um pouco mais sobre o mini dicionário. A Damiana é de onde? É de Buritis. Damiana, se você for olhar nos mini dicionários, que tem esses dicionários menores aí que as escolas às vezes utilizam, depois a gente vai dar uma dica de onde a gente entra para ver as diferenças, o vocabulário oficial da língua portuguesa. Mas mini dicionário é uma das palavras que algumas pessoas ainda colocam, alguns dicionários colocam com hífen e outros dicionários colocam sem hífen. Então, nós diríamos que é uma dessas palavras que ainda gera problema, que alguns hífens ainda estão gerando opiniões diferentes entre os nossos gramáticos. E mini dicionário, em alguns dicionários, a gente percebe que tem essas duas formas de grafia. Então, seria uma dessas palavras que a gente considera que está gerando ainda algumas diferenças de opinião. Certo. Porque quando o decreto coloca as palavras com hífen, o decreto não cita todas as nossas palavras existentes na nossa língua. Então, como o decreto não cita todas as palavras, não tem um anexo com todas as palavras, porque também senão ficaria imenso, então gera essas opiniões divergentes. Certo. Os alunos de Espigão do Oeste estão com dúvida com relação a bebê com acento circunflexo e bebê com acento agudo. As duas formas, essas duas palavras se referem à criança? Isso, se refere à criança. Por que essa diferença? É porque, gente, a língua portuguesa brasileira, nós temos a nasalidade mais forte. Nós, por exemplo, falamos santo, usando mais o som nasal. A nossa língua ela é originária do latim. O italiano, o espanhol, o português de Portugal, eles falam mais aberto, menos nasalizado. Falam santo. Antônio, eles dizem Antônio, mais aberto. O nosso jeito mais nasal é típico nosso de brasileiro. Por isso que o Marcos Bagno diz que a nossa língua ela é brasileira, porque a nossa pronúncia ela realmente é diferente. Então, nós temos essa nasalidade mais forte. Vocês observem, é santo, Antônio, lógico que eu estou pronunciando forçado, mas tem essa diferença. Então, acadêmico, nós falamos mais nasal, eles dizem acadêmico, mais aberto. Mais aberto. Ok? Mas a pronúncia nossa é a mesma coisa, não mudou o significado das palavras. Não mudou. Tem essas duas formas de acentuação. A aluna Rosiane, de Cerejeiras, ela quer saber com relação à perda do acento diferencial em polo e pelo. O polo e o pelo, eles não veem o porquê de continuar acentuado. Polo é extremo, certo? O jogo polo. Então, não tem mais. Perdeu realmente o acento. São acentos que não interferem na significação. Certo, professora Tayane? E a pronúncia é a mesma, a pronúncia não mudou. A pronúncia não mudou. E pelo contexto você percebe a diferença. Pelo conjunto da expressão você percebe qual é a diferença. De pelo, se é pelo de pelo ou se é pelo de preposição, ok? Pelo contexto a gente percebe a diferença. Pelo contexto, esse pelo aí não é pelo contexto, não é pelo aqui. Pele, né? Certo, pelo de pele, certo. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Obrigada, viu, Cerejeiras? Nós temos participação de vários polos. Teve, inclusive, um aluno, Carlos Alberto, que ele participou da Semana de Finanças, está mandando um abraço para todo mundo. Lá de Cerejeiras também? Ele? Não, é de São Miguel do Guaporé. Ah, tá. Então, um abraço grande aí, pessoal de São Miguel. Edson. Mais alguém? Para todo mundo. Então, as vogais gêmeas, o acento das vogais gêmeas... Caiu de todas. Sem exceção. O trema. De todos, com exceção de palavras estrangeiras. De origem estrangeiras. Essas palavras, né? Por quê? Porque no alemão, por exemplo, o trema é muito usado no alemão.
O som do U com trema no alemão é diferente do som do U sem trema. Por exemplo, o som com U, eu estudei alemão há pouco tempo, só um ano, mas o som com U, que tem o trema, é parecido para nós com o I. Só que não é o I igual nós falamos pi, é assim, Müller, tá? Milho, né? Nós falamos milho. E o MU com trema no alemão é Müller, Bittler. Então é assim, um I misturado com U. Então o trema é o trema que dá essa distinção sonora na pronúncia. Então por isso permanece. Muito bem. Porque para nós em português nós leríamos Müller. Certo? Se não tivesse o trema. Os alunos de Ouro Preto estão atentos também, corrigiram as atividades. Acredito que todos se saíram bem então, também. Muito obrigada, Ouro Preto. Um abraço bem grande aí para o pessoal, para a Andressa e para a tutora também. Isso. Os alunos de São Miguel do Guaporé, né, o grupo da Simone Aguiar respondeu tudo, tá aqui. Mandaram todas as respostas. Então, um abraço bem grande. Vogais gêmeas não são mais acentuadas. Não. E um abraço grande para o pessoal também do Acre, né? Certo, professor? Os acrianos. Podemos ir para o resumo? Podemos fazer, então, o fechamento da aula de hoje, revisando tudo que nós vimos até agora, especialmente sobre o hífen, que foi o que causou mais dúvidas aqui nas perguntas que nós recebemos, né? E com certeza não só para nós. Porque essas dúvidas em relação ao hífen, vocês, como eu já disse, reforço, há muitas divergências ainda. Bem, mas aqui tem um quadro resumo que vocês terão acesso aí tanto no AVA, vocês poderão observar. Quando o prefixo terminar com R, prefixo, lembrem que pré é antes, quando a gente tem o celular pré-pago, a gente paga primeiro para depois utilizar. Então, o pré é um pedacinho de uma palavra que é fixada antes. Olha, fixei antes. Prefixo. Então, se o prefixo terminar com R, e a palavra seguinte iniciar com R, 100% de chance de ser com hífen. Lembra? Os iguais se repelem. Hiper é um prefixo que terminou com R. Romântico, uma palavra que começou com R. Então, separados. Se o prefixo terminar com qualquer letra, seja vogal, seja consoante, e a palavra seguinte começar com H, então também com hífen, que é o caso do exemplo que o Alessandro deu de anti-herói, e temos um outro exemplo aqui de anti-higiênico, com hífen, 100% de chance com hífen. Obrigada pela participação aí, pessoal. Se o prefixo terminar com vogal e a palavra seguinte também começar com a vogal igual, com a que terminou no prefixo, com hífen também. Anti terminou com I, inflamatório começou com I. Vogais iguais separadas por hífen. Micro terminou com O, ônibus começou com O, separadas por hífen. Contra terminou com A, atacar terminou com A, separadas por hífen. Por hífen os também. Opostos, os iguais se repelem. Então distanciados um do outro. Vamos okay? separar com o hífen. Com o hífen, certo? Bem, outra regra. Se o prefixo terminar com sub, esse sub é extremamente racista, gosta de tudo longe dele. Então ele põe um muro ali para separar, põe uma trava ali para separar. É com hífen. Se terminou com R, com certeza é com hífen. Sub-raça, sub-região. Tudo que é sub, ele quer abaixo. Então, racista mesmo. Separa. Círcum terminou com M e a palavra seguinte começa com N, aqui um erro de digitação. Círcum, nós não temos essa junção aqui na língua portuguesa, gente. Circunnavegação. Nós não temos isso na escrita da língua portuguesa, não é comum essas duas vogais juntas. Aí vocês dizem, professora, mas é sim. Mas olha aqui, olha, a amnésia não é junto?
né? Mas acontece que aqui, amnésia é uma palavra de origem grega diferente. Nós não temos esse prefixo aqui separado, né? E é amnésia. Aqui são em sílabas diferentes, então aí palavras já dá diferentes diferença. que se uniram, Isso, né? Isso. Pan-americano, com hífen, também. O pan continua com hífen. O ex, o vice, o soto também continua com hífen, não perdeu. Ex-aluno, vice-prefeito, soto, sei lá, fugiu um exemplo aqui agora. Se o prefixo terminar com pré, pós, pró, continua com hífen, não perdeu. Pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação. Não importa com que letra inicia a palavra importa. seguinte. Não perdeu o hífen. Pré, pós, pró. Além, a quem, recém e sem. Também não perdeu o hífen. Além, mar, a quem, oceano, recém-nascido, sem teto. Continua com hífen. Certo, professora Tayane? Vamos ver agora exemplos com vogal. Sem hífen, sem né? hífen. Até aqui, então, se vocês observarem, tudo aqui tem mais hífen do que sem. Se bem que tem só muitas com, palavras lá sem. só com. Aqui é sem. Se o prefixo terminar com vogal e a vogal, a palavra seguinte terminar com a vogal diferente, vamos unir, ok? Vogais diferentes, tudo unidas. Junto, unidas. Vogais iguais, divididas. Então, os opostos se atraem, os iguais se dividem. Isso. Certo? Se o prefixo terminar com vogal e a consoante for diferente de R ou de S, nós temos sem hífen. Mas por que, professora? Se for diferente de R ou de S e é só sem hífen, com RS também é sem hífen. Porém, a gente vai ter que repetir esse R e esse S. Nós vamos ver aqui no próximo exemplo. Se for com R ou S, nós temos que duplicar a consoante R ou a consoante S. Pela pronúncia, por causa da sonoridade, que para nós dá diferença na sonoridade, certo? Senão ficaria antirreligioso e mimisaia. Então, nós duplicamos para dar essa sonoridade que a língua portuguesa brasileira tem. A consoante com vogal diferente, né? Também sem hífen. Interestadual e hiperativo, ok? Observação. A maioria das locuções de qualquer tipo, se for substantiva, adjetiva, pronominal, verbal, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, perderam o hífen. Como assim, professora? Como assim? É o caso de pé de moleque. Isso. Por exemplo, até eu brinco, né, que a maioria, quando a gente fala de locução, a gente tem que lembrar que são essas expressões. Toda vez que falar de locução, significa que é uma expressão que tem mais de uma palavra. Senão, não é locução, ok? Por exemplo, a partir de é uma locução. Então, por exemplo, pé de moleque é uma locução substantiva. Se eu falo a fim de, é uma locução conjuntiva, ok? Então, pé de moleque, a maioria dessas locuções perderam. As que têm essa preposição de, quase 100% perderam o hífen, a não ser aquelas que são mais tradicionais, que também vocês podem pesquisar nesse local aqui. Certo, professora Tayane? Essa é a nossa dica para que vocês, qualquer dúvida com relação à escrita de uma palavra, pesquisem nesse vocabulário ortográfico, né, da língua portuguesa. Dúvidas, pesquisar no VOLPE. O que é o VOLPE? O VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Onde é que nós encontramos isso? No site da Academia Brasileira de Letras. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, eu digitei aqui pé de moleque com hífen. Como houve alteração na ortografia, qual é a resposta que eu irei encontrar? Nenhuma palavra encontrada na pesquisa. Quando vocês pesquisam no vocabulário e dá essa resposta aqui de nenhuma palavra encontrada, vocês têm que tentar de outra forma para poder encontrá-la. Aí,
Ah, não colocou o exemplo aqui. E aí eu vou e coloco pé de moleque sem hífen. Experimentem. Quando vocês colocarem pé de moleque sem hífen, vai aparecer lá. Pé de moleque, substantivo masculino. Ou um S.M, ok? E vocês irão encontrar a palavra assim sem hífen, que seria a forma correta. E aí vão encontrar pé de moleque, SM, substantivo masculino. Alguma dúvida, professora Tayane? Não, nós temos aqui uma solicitação, né, lá do polo, deixa eu rever aqui, daqui do Zona Norte, né, a aluna Franci Jane, para explicar novamente o micro-ondas. Ah, micro-ondas, olha aqui. Antes da reforma, micro-ondas era unido. Porém, agora, com a nova regra, micro é um prefixo que significa pequeno e termina em O. Em O. E ondas é um substantivo que começa com O. Então, agora é dividido por hífen. Vogais iguais divididas por hífen. Obrigada, Francijane, pela participação. Escola aí, Porto Velho. Certo, então a gente aproveita esses últimos minutos da nossa aula, antes de nos despedirmos de vocês, para dizer que vocês têm um questionário sobre este assunto, novo acordo ortográfico, né, para que vocês possam responder e verificar como está, como foi o aprendizado de vocês após essa nossa aula. Tem também a atividade do livro de vocês, da página 92 e 93. Respondam também que na próxima aula, se surgirem algumas dúvidas, né, professora Ruth, com relação a esse assunto, tragam para a gente rever aqui na nossa próxima aula, na próxima semana. Ok, então nós agradecemos a vocês, uma boa semana, bons estudos e uma boa aula também, e vocês terão daqui a pouco um bom intervalo. Um abraço bem grande a todos. Um abraço e até a próxima semana.